Olá! O Câmara Revista vai trazer para vocês uma série de programas sobre a água no nosso município. Como a água é um tema muito polêmico, é um tema do século, nós estamos abordando diversos aspectos. Vamos falar dos principais impactos sobre os recursos hídricos e os impactos também que esses recursos hídricos provocam na saúde pública. Para abrir o nosso trabalho sobre a água, estamos hoje com o Nailton Almeida, que é o secretário municipal do Meio Ambiente de Barreiras. Bem-vindo, Nailton, muito obrigado pela sua presença no Câmara Revista. A TV Câmara agradece a sua disponibilidade. E aí a gente quer aqui, Nailton, conversar com o pessoal em casa, esclarecer algumas coisas sobre a água. Tudo jóia? Tudo bem, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui esclarecendo e compartilhando as ações da Secretaria de Meio Ambiente com toda a comunidade de Barreiras, com você que está nos assistindo no Câmara Revista. Então, Nailton, a gente sabe que existem vários problemas de contaminação, É esgoto, é lixo a céu aberto, é resíduo de lava-jato, detergente, o pessoal que lava o carro lá na beira do rio, enfim. O nosso Rio Grande e o nosso Rio de Ondas sofrem bastante com esse tipo de coisa. Eu queria saber primeiro com relação às denúncias que chegam à secretaria. A maior parte delas é de pessoa física, são empresas, é com relação ao problema da Embasa. Qual é a disposição da nossa contaminação que vocês têm algum conhecimento aqui? Bom, são vários tipos de denúncia. É importante ressaltar que a política ambiental, na sua concepção e na sua prática, é uma política compartilhada. Existem responsabilidades dos entes federativos, que são entes que fiscalizam, que executam a política, Estado, União e municípios, e também da população de forma geral. Então, eu, como cidadão, você, que está nos assistindo como cidadão, tem uma responsabilidade para com o meio ambiente. Então são várias as denúncias que ocorrem, denúncias de desmatamentos ilegais que de certa forma afetam a questão hídrica, denúncias de contaminação por pocilgas, denúncias de dejetos sendo lançados sem tratamento nos rios, denúncias de lava-jatos, denúncias de oficinas mecânicas e obviamente a Secretaria de Meio Ambiente apura todas essas questões, e quando a competência original não é da Secretaria, nós encaminhamos para o órgão, para o ente federativo que possui a competência. Nós temos hoje uma lei, a Lei Complementar 140, que determina quais são as competências dos entes, do ente federal, dos estados e dos municípios, e nós, obviamente, ao ter ciência da denúncia, nós apuramos de imediato para fazer cessar o dano ambiental e posteriormente encaminhamos para que o desdobramento do procedimento seja dado por aquele ente que é originariamente detentor da competência ambiental. Certo, perfeito. Então, assim, nós sabemos que o fornecimento de água potável, ele é de responsabilidade da Embasa, ou seja, do Estado, Porém, apesar da grande maioria dos abastecimentos serem de água pela Embasa, a gente sabe que existem alguns locais, por exemplo, pousadas, hotéis, postos de combustível, entre outros empreendimentos, que têm o uso de poços artesianos. Esse poço artesiano, ele precisa ser comunicado, tem que ter alguma regularidade? Como é que o pessoal em casa, às vezes ele tem uma chácara, o pessoal, como é que se porta diante disso? Qual é a regularização que tem que fazer junto à secretaria ou não é? Como é que funciona o poço artesiano e principalmente o que nos preocupa, a questão do monitoramento da qualidade dessa água? Porque a água que vem da Embasa nós sabemos que já vem tratada e própria para o consumo. Mas essa água do poço artesiano é com a Secretaria de Meio Ambiente também? Como é que funciona? Excelente pergunta, Rosângela. Existe essa dúvida. Qualquer utilização de recursos hídricos, ele precisa ser outorgado. O que significa isso? Precisa ser autorizado. É uma autorização que ela é dada pelo Estado da Bahia, através do INEMA, que é o órgão responsável por isso. A pessoa que tem a necessidade de perfuração precisa pedir autorização para a perfuração e posteriormente a sua outorga. Essa outorga ela é dada a partir da vazão
né, daquele poço e da utilização que é dada, se é para agricultura, se é para pecuária, se é para dessedentação humana, né, para que tipo de utilização que vai ser feita. Não pode ser feito de forma aleatória. Qualquer poço artesiano ele tem que ser pedido, mesmo que seja uma baixa vazão, que no caso é considerado dispensa de outorga, porque nós precisamos ter um monitoramento disso. Então, aquela pessoa que visualizar, né, um poço sendo perfurado, é importante denunciar isso ao INEMA, ao órgão do Estado, para que seja feita a fiscalização para verificar se aquele poço realmente ele tem autorização para ser implantado. Obviamente que o nosso lençol freático, nós estamos em cima do aquífero Urucuia e a utilização desse aquífero de forma desordenada pode impactar, sim, na vazão dos rios, né, e impactar, obviamente, diretamente nas populações. Exato, é justamente uma questão bastante preocupante, porque nós sabemos que grandes empreendedores, principalmente os da área agrícola, que é um polo, né, onde estamos inseridos, eles geralmente têm essa regularização, mas a grande maioria do pessoal que faz em casa, né, que faz numa sede particular, não tem às vezes nem o conhecimento, né, da necessidade de fazer essa regularização. Então é fundamental, se você sabe de alguém que tem um poço, se você tem interesse em ter um poço, procurar verificar se ele está regularizado, até para que a gente possa também saber se essa água tem qualidade para consumo humano, né? Porque isso é muito preocupante. A gente sabe que os grandes problemas de saúde pública estão diretamente associados à água de baixa qualidade, né? Sem dúvida. Então, muitas vezes as pessoas que utilizam-se disso, utilizam-se para empresa, para lavagem, para atividades que não são de consumo humano. Mas mesmo assim, é importante ressaltar que para a perfuração é necessária a autorização e é necessário a autorização do Estado para a utilização das águas profundas, né, das águas do nosso subsolo. Joia. Eu estava lendo, Nailton, e a maior fonte de contaminação que a gente tem dos recursos hídricos, ela está diretamente associada ao uso de detergente, óleos automotivos, combustíveis e óleo de cozinha. São os nossos principais contaminantes, né, existentes. E pensando nisso, aqui em Barreiras a gente tem muito tradicionalmente os lava-jatos, né? E a gente visualiza que boa parte deles funciona perto da margem dos rios, né? Aquele às vezes até o que não é regularizado, né? Aquele carinha que você chega lá, vamos lavar o carro aí, tio, tal, né? Acontece muito, a gente tem essa contaminação. E os lava-jatos mais no centro da cidade realmente, que infelizmente, como a gente não está com a coleta, né, e o esgotamento sanitário bem estruturado ainda, funcionando efetivamente, então a gente pode ver um grande, né, detergente, óleo automotivo, combustível, 3, né, dos 4 que a gente citou, estão diretamente ligados à questão do lava-jato. Como é que está funcionando? Eu sei que a regularização é por conta do município, né, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Como é que está a situação atual dos lava-jatos? Sem dúvida, Rosângela. Nós temos, antes de falar dos lava-jatos, eu queria ressaltar as oficinas mecânicas. Desde 2013 nós temos trabalhado intensamente, né? Elaboramos o plano de gestão integrada de resíduos sólidos e esse plano tem se desdobrado no sentido de buscar regularização ambiental desses estabelecimentos. Hoje nós já temos uma associação bem estruturada de oficinas mecânicas, a Secretaria tem fiscalizado isso, tem exigido o alvará ambiental e nesse alvará ambiental, para que a oficina ela venha adquirir esse alvará, é necessária a apresentação da destinação dos resíduos. Que resíduos são esses? Resíduos, por exemplo, da caixa separadora água e óleo, né, que é feito das lavagens de peça, lavagem de materiais. Então esse material ele é passado pela caixa separadora água e óleo, a água passa, o óleo fica retido e esse material precisa ser descartado de forma ambientalmente correta, né? Então materiais que precisam ser incinerados, né, de forma correta estão sendo executados por essas oficinas. Então é importante que aquelas pessoas que possuem oficina mecânica procurem a associação para que possa ter a sua orientação. Nós temos avançado muito nisso. Inicialmente era um grande problema, óleo sendo derramado nas vias públicas de forma irregular. Nós temos avançado na fiscalização e de forma consciente, né, buscado
fazer com que esses empresários, né, esses empreendedores entendam que é importante essa regularização ambiental. Com relação aos lava-jatos, nós também estamos fazendo a cobrança da Caixa Separadora Água e Óleo. E agora, mais recentemente, depois de ter observado que alguns municípios têm trabalhado com a reutilização desta água, nós estamos trazendo, né, agora ainda em meados de agosto, profissionais, juntamente com o SEBRAE, com a Embasa, técnicos que vão orientar esse setor, né, os empresários desse setor de lava-jatos, a fazerem a reutilização das suas águas. Então você imagine o ganho ambiental que nós vamos ter e o ganho econômico, quer dizer, aquela água que seria, obviamente, despejada, né, para os rios, né, mesmo com tratamento, mas seria despejada para os rios, ela será reutilizada, tendo um ganho econômico, porque a água não é barata, né, e tendo um ganho ambiental, eu diria assim, muito grande, porque nós vamos estar fazendo apenas a reposição e esse material vai ser, obviamente, reutilizado, toda a água reutilizada, favorecendo a economia e o uso racional da água aqui no município de Barreiras. Então nós estamos já em contato, né, você que está nos assistindo, que tem um lava-jato, já pode entrar em contato conosco, né? Nós vamos até o dia 19 de agosto fazer uma grande reunião com uma oficina, demonstrando na prática como se fazer para fazer a reutilização, né, e demonstrando que o custo-benefício ele é importante e o ganho ambiental a gente não tem nem como mensurar isso. Excelente notícia, Nailton. Recebo essa notícia com muita alegria e tenho certeza que todo mundo em casa também recebe do mesmo jeito, né? Os benefícios que você acabou de citar são realmente muito grandes. A nossa cidade vai ficar muito mais limpa, vai ficar com um aspecto melhor, o meio ambiente preservado, o próprio empreendedor, né, com um custo reduzido. Então, é uma relação de ganha-ganha, todo mundo sai favorecido. Fico muito contente mesmo com essa notícia. Vamos para um outro ponto que a gente vê aqui, né? Estamos trabalhando toda a questão, a água aqui no nosso município. E a gente vê também, é uma coisa meio tradicional, tem o pessoal artesanal que faz isso, tem as empresas também que já fazem essa exploração de um modo mais tecnificado, que é a extração de areia, né, que preocupa bastante, ainda mais nessa época que nós estamos no período das secas. A gente vê o leito do rio mais baixo, aquela vazão lá, a gente fica todo mundo preocupado, todo barreirense fica, meu Deus, nunca vi o rio tão baixo, não sei o quê, e as areias aparecem. Então a gente tem os areeiros, né? E como é que está funcionando isso? O que a gente tem aqui que está regular, o que está irregular, como é que funciona, o quão isso pode ser prejudicial, né, para o rio. Explica um pouquinho para o pessoal de casa como é que é essa extração de areia. Bom, existe realmente uma grande preocupação, Rosângela. É interessante ressaltar que existem os areeiros tradicionais, né, aqueles que trabalham com canoa, que o impacto ele é muito pequeno. Para que um empresário ele possa retirar material do subsolo, é necessário uma série de autorizações. A autorização do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, DNPM, né, o subsolo ele precisa ser autorizado por este órgão e a licença ambiental. Vale ressaltar que em rios em que dividem dois municípios, exemplo do Rio Branco, que divide o município de Barreiras do município de Riachão das Neves, a competência para licenciamento é do INEMA, do órgão do Estado. Nos rios em que eles estão apenas no mesmo município, a competência municipal, no caso nosso aqui, nosso Rio Grande, a competência de Barreiras, dentro das imediações do município. Nós temos fiscalizado, né, os empreendimentos existentes, eles são licenciados. E o que é importante ressaltar? Se essa extração ela for feita de forma tecnicamente correta, inclusive auxilia, né, a retirada de areia acumulada no rio, auxilia para que esse rio ele tenha uma maior profundidade e possa ter um maior, diria assim, acúmulo de água. O que não pode ser feito, obviamente, é a extração nas beiras, nas margens, isso aí não, que compromete porque promove o assoreamento. Mas se as margens elas estão reflorestadas e a extração ela é feita no leito do rio, não é nenhum impedimento, existe toda uma técnica que é feita para isso, né, e os que são licenciados são fiscalizados por isso. O que é importante ressaltar é que nós precisamos sim nos conscientizarmos que as áreas de preservação permanente elas precisam ser respeitadas,
precisam ser observadas e você pode nos ajudar nisso. Às vezes as pessoas elas compram, adquirem uma área, né, uma chácara e vai e desmata toda a APP, além de ser um crime ambiental, que a pessoa numa fiscalização poderá ser autuado, né, também é uma contribuição para o assoreamento dos rios, para que cada vez mais, né, nós tenhamos aí os rios, como você demonstrou, né, com uma quantidade de areia muito grande, reduzindo assim a sua vazão. Então, nós temos fiscalizado bastante. É importante ressaltar que a Secretaria de Meio Ambiente está em plena fiscalização. Existe um decreto que foi editado de uma fiscalização especial dos rios. Né, toda a equipe está nos rios que compõem aqui a nossa bacia, fazendo fiscalização e autuando aquelas áreas de reserva legal, desmatamento de nascentes, empreendimentos em que não estão tendo a conservação do solo, permitindo assoreamento, vossorocas, etc. Esses empreendimentos estão sendo autuados, né, em função de estar contribuindo pela a redução da vazão dos recursos hídricos e desobedecendo a lei ambiental, né, o Código de Meio Ambiente. Certinho. Vamos esclarecer só uma coisa pessoal em casa, que a gente está acostumado com aquelas palavras, as siglas que a gente vai usando, e você falou das APPs agora, né, as áreas de preservação permanente, que são áreas, né, de um imenso valor ecológico, e você falou assim, o pessoal compra a chácara, o que está vendo, fazendo qualquer extração. O que é uma área de preservação permanente? Como o pessoal em casa, de que forma pode ajudar a preservar essas áreas? Como o próprio nome já diz, a área de preservação permanente são áreas estratégicas que são regulamentadas no Código, né, Ambiental, que protege os recursos hídricos, que protegem, né, as serras, que protege as nascentes, etc. Então, são áreas que não podem ser mexidas, tocadas, elas variam em função da largura do rio, né? O Código Ambiental varia de 30 a 100 metros, tá? Varia em função dessa largura do rio, e são áreas que necessariamente devem ser preservadas. Aquela pessoa que suprimiu, ela vai ser autuada e vai ser obrigada a apresentar um plano de recuperação da área, porque ela precisa ser revegetada. Então são áreas estratégicas, Rosângela, eu diria mais. Nós precisamos gerar produtores de água. Como é que gera produtor de água? Aquela pessoa que tem a sua propriedade, que preserva a área de preservação permanente, a reserva legal, que aqui no nosso caso, no Cerrado, são 20% da área total, da área total do empreendimento, que preserva a área de reserva legal, que planta em curva de nível, que utiliza-se de plantio direto, que fazem terraceamento base larga. O que significa isso? Para impedir que a água da chuva ela venha carreando todo o solo e levando para onde? Para os recursos hídricos, para os rios. Se eu tenho todas essas técnicas, que são técnicas chamadas boas técnicas agrícolas, obviamente, né, eu estou sendo um produtor de água, na medida em que eu permito que a água, né, que cai ao solo, ela seja infiltrada, que abasteça os lençóis freáticos, né, que abasteça o aquífero Urucuia, que por sua vez vai abastecer os rios. Então, essas técnicas elas precisam ser incorporadas, né, para aquelas pessoas que são empreendedores e aqui na cidade. Como é que nós podemos fazer? Obedecendo o plano diretor urbano. Quando se fala que tem um percentual de área que precisa ser deixado, né, o jardim, né, uma área verde na sua casa, quando você tem o jardim da sua casa, você está permitindo que a água ela infiltre ao solo, vá para o lençol freático e assim, por sua vez, abasteça os rios. Na medida em que nós promovemos com as nossas praças sustentáveis, quando você fala assim, praça sustentável, por quê? Porque são praças que permitem que a água da chuva seja permeada, seja absorvida pelo solo e, por sua vez, abasteçam os rios. Então, essas práticas elas precisam ser incorporadas, né, ao nosso vocabulário. Você que está aí nos assistindo possa entender esse processo e entender que eu não posso simplesmente, eu tenho uma área e eu vou impermeabilizar tudo, porque certamente a natureza
num período, ela vai responder tudo isso. Responde como, Rosângela? Com enchentes, com desastres ecológicos e assim por diante. Então, nós precisamos nos tornar produtores de água. Na medida em que nós economizamos, usamos racionalmente a água, eu estou sendo um produtor de água. Então, o desafio aqui é convocar você, cidadão barreirense, que seja um produtor de água. Ah, mas eu não sou pecuarista, não sou agricultor, né? Eu não sou empreendedor, mas você como cidadão pode ser um produtor de água na medida em que você utiliza-se de mecanismos para poder viabilizar o uso racional. Né? Por exemplo, em casa eu tenho uma técnica interessante. Eu uso toda a água que sai da máquina de lavar para lavar a minha casa. Eu tenho lá um tanque que eu reservo aquela água, é água boa, porque é uma água que já vem com sabão, Rosângela. Eu não preciso gastar, né, com sabão na própria casa, já vem às vezes com amaciante, um cheirinho muito bom. Nós utilizamos aquilo, lavamos a casa e eu estou ali produzindo água. E além do mais, estou economizando. Tá? Economizando porque são litros e litros que seriam jogados no esgoto, né, que estão sendo reutilizados, né, de forma racional para que nós realmente nos preocupemos com a situação ambiental. E lembrando, política ambiental ela é uma política compartilhada. Precisamos fazer a nossa parte, obviamente cobrar para que os outros façam, né? E assim nós construiremos uma cidade melhor, uma cidade com qualidade ambiental melhor. E é dessa forma, trabalhando em conjunto, né? E eu queria parabenizar, Rosângela, essa ação da TV Câmara, pautando o assunto da água e conscientizando as pessoas da responsabilidade individual, né, e também conhecendo um pouco da ação dos órgãos que trabalham em defesa do meio ambiente, em defesa das nossas águas. Exatamente. O objetivo é justamente esse, né? A TV Câmara é feita para o povo, pelo povo. Então, nós queremos que todos nós tenhamos uma maior qualidade de vida. E não dá para pensar em qualidade de vida sem pensar em qualidade de água, né? Então, é um ponto que realmente é importante para todo mundo. Por isso, nós estamos dando esse enfoque realmente para que as pessoas entendam em cada setor, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, vamos conversar com a Embasa, vamos falar com o Ministério Público, vamos ver, né, todos os eixos, né, que podem auxiliar o cidadão a fazer o seu próprio papel e a cobrar, né, dos responsáveis o papel deles também. Por falar em papel, vamos seguir aqui e falar de uma coisa mais, né, que é também muito importante. O saneamento básico ele é constituído por 4 eixos principais, né? Coleta e tratamento dos resíduos sólidos, abastecimento de água potável, drenagem pluvial e esgotamento sanitário, não é isso? E o abastecimento da água e o esgotamento eles são de responsabilidade da Embasa. A drenagem e a coleta e tratamento de resíduos é de responsabilidade do município. Porém, existe uma legislação que exige que todos os municípios, né, do Brasil tenham até dezembro de 2017, ou seja, no final do ano que vem, o seu plano municipal de saneamento básico, né? Então, nós temos menos de 1 ano e meio para estar com esse plano totalmente pronto, que caso contrário, perderemos recursos federais, né, por conta dessa inadequação. Como nós sabemos que os estudos não são rápidos, né? Então parece que 1 ano e meio é muito tempo, mas quando você pensa em fazer os estudos, levantar todos os dados para depois elaborar o plano, né? Prever isso para daqui a 20 anos, que não adianta fazer um plano para 2 anos, que a cidade está crescendo, né? Então, como está o andamento do Plano Municipal do Meio Ambiente de Barreiras? Bom, como você mesmo ressaltou, né? O plano de abastecimento e esgotamento nós já foram concluídos, o de resíduo sólido também, inclusive já está em execução, coleta seletiva já iniciou o processo, óbvio que é um trabalho eu diria assim, de educação ambiental, de adesão, e isso vai estar sendo avançado no município. Agora, para compor o plano de saneamento básico, nós precisamos do plano de drenagem, né? Os estudos já estão sendo levantados para a composição. É importante ressaltar que no plano de resíduos sólidos nós fizemos com toda a equipe de profissionais da prefeitura, técnicos, especialistas da própria prefeitura, né? Nós tivemos aí o ano de 2014 trabalhando esse plano, 2015 nós entregamos para a sociedade o plano aprovado
e já estamos em execução. É importante ressaltar que a lei de PPP de resíduos ela foi já sancionada, já foi aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito. Nós estamos na construção, né, da nossa central de tratamento de resíduos, que aí sim nós vamos ter o aterro sanitário e toda a estrutura ambientalmente correta para o tratamento dos resíduos. Então hoje a situação que se encontra dentro dos planos para compor, para finalizar o plano de saneamento, porque nossos planos eles foram setoriais, só resta o plano de drenagem, que obviamente há um tempo hábil para executar e nós não podemos esperar, né, findar esse tempo. Já concluímos o de resíduos sólidos e devemos iniciar, né, ainda este ano com os estudos para o plano municipal de drenagem. Certinho. Só para esclarecer o pessoal em casa, você falou sobre a legislação do PPP, né? O pessoal que não conhece, PPP é parceria público-privada, porque é um serviço público, mas existe iniciativa privada envolvida, algumas empresas que vão estar participando, né, terceirizadas nesse sentido, e a legislação ela vem para regulamentar como vai ser feito esse convênio para tratar o resíduo, né, no caso. Na realidade, na construção do plano de resíduos sólidos, ficou formulado, ficou indicado por todas as oitivas, todas as consultas, todas as audiências, que é o modelo, né, um dos modelos que poderíamos, eu diria assim, mais avançados ou mais modernos para tratamento seria a parceria público-privada. Aí por que a parceria público-privada? Porque existe a permanência do público, mas é o privado que tem toda a técnica. Como é um serviço técnico e é um serviço que não pode parar, né, é importante que esse serviço ele seja conduzido por uma equipe técnica permanentemente, né, porque um aterro sanitário só precisa de um dia para se transformar no lixão. E isso nós não queremos, né, nós entendemos que é importante. Eu acho que quando estivermos já com o centro de tratamento de resíduos, será um ganho ambiental e um ganho de saúde pública muito grande para o município de Barreiras. Bom, Nailton, estamos quase no finalzinho aqui da nossa entrevista. Queria que você destacasse para a população quais são os planos, os programas, os projetos que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem para monitoramento, conservação dos recursos hídricos principalmente, ou algum outro que seja realmente de relevância para que o pessoal tenha conhecimento do que está sendo feito no município com relação à conservação, né, preservação, o cuidado, o carinho com o nosso meio ambiente. Rosângela, eu diria assim, talvez um dos fundamentais projetos, programa que nós temos aqui, quando nós chamamos você para ser um produtor de água, né, chamamos os nossos telespectadores para serem produtores de água, é o Barreiras Mais Verde. O que é que significa? Hoje nós temos um viveiro de mudas aqui, o viveiro Barreiras Mais Verde, que produz mudas de espécies nativas do Cerrado que devem ser plantadas na cidade. Nós já temos mais de 26 mil plantas de espécies nativas do Cerrado distribuídas na cidade. Aí você diz assim, puxa, é muita planta, mas nós precisamos de muito mais. Para que cheguemos a identificar essa arborização, nós calculamos aí que mais do que o triplo disso, talvez 60, 80 mil mudas devam ser plantadas para nós identificarmos, olha, realmente a cidade está arborizada. Nós vamos agora iniciar o nosso inventário florestal da cidade, justamente para ver quais são as áreas que necessitam de maior arborização, eu diria assim, no aspecto de prioridade. E você pode adquirir a sua muda, você que tem um jardim, você tem uma praça na frente da sua casa, você tem um espaço que você pode plantar e ser um produtor de água na medida em que você planta essas espécies nativas, você pode procurar a Secretaria de Meio Ambiente, certamente, né, você sairá daqui com uma, duas ou quantas mudas você necessitar para trabalhar conosco na arborização da cidade, na construção de uma cidade com a qualidade ambiental melhor. Nós temos o nosso programa de fiscalização dos nossos rios, que inclusive estamos adquirindo um barco, estamos só aguardando a chegada dele e gostaria que a TV Câmara registrasse isso,
né? Nos próximos dias estaremos recebendo um barco, né? Bote para descida também de rios. Né? Estamos também, a Secretaria está toda equipada com GPS, câmaras fotográficas. Estamos adquirindo também mais um veículo, uma caminhonete traçada para poder auxiliar na intensificação das fiscalizações. Nós temos o nosso projeto Praças Sustentáveis, que na cidade já são 8, tá? 6 praças finalizadas e 2 que estão em construção, né? Uma na Vila Brasil e outra no loteamento Rio Grande, estão sendo finalizadas, e temos uma outra agora que vai ser iniciada no bairro Morada Nobre, né? Totalizando 9 aí. Então são avanços, porque na medida em que nós criamos esses espaços, nós estamos favorecendo a produção de água, e nós estamos também favorecendo que as pessoas elas tenham uma melhor integração, elas passem a se conhecer melhor, e é isso que nós vemos nas praças que foram entregues à população. Então são esses eu diria assim, os principais projetos para, né, a proteção dos nossos recursos hídricos. Obviamente a Secretaria de Meio Ambiente atende, né, as denúncias. Eu queria deixar aqui o telefone, 3612-9600. Você não precisa se identificar, você também pode vir aqui. Se você tem algum material, às vezes é difícil por telefone você fazer a identificação, mas você tem um mapa, você tem alguma localização, você pode trazer, que nós vamos de imediato encaminhar a equipe técnica para fazer, apurar, né, e dar o retorno à sociedade sobre as ações que estão sendo feitas. É importante também ressaltar que hoje nós temos no site www.barreiras.ba.gov.br um link lá de acompanhamento de processos ambientais. Aqueles empreendedores que têm um processo ambiental que está protocolizado aqui na Secretaria pode estar acompanhando via site, né, essa interação com o público, a transparência, e também pode verificar quais são as áreas que são embargadas, quais são as áreas que estão interditadas, né, cumprindo assim a legislação ambiental. Nós disponibilizamos isso para que a sociedade possa estar conhecendo, né, e obviamente nesses empreendimentos, né, eles são vedados qualquer tipo de comercialização, então ele vai estar também nos ajudando a fiscalizar esses empreendimentos. Fantástico. Nailton, gostaria de agradecer imensamente sua participação, deixar o convite aqui, porque eu acho que a gente tem muita coisa para abordar ainda sobre o meio ambiente, tem muitos setores aí dentro que a Secretaria oferece, que é fundamental que o pessoal de casa conheça as ações da Secretaria, conheça os direitos que tem, os deveres que tem, para que a gente possa realmente ter um pessoal em casa que esteja cada dia mais atuando de acordo com a legislação e com a qualidade de vida que pode ter quando está fazendo esse processo, né, todo nessa via de mão dupla que acontece. Vamos querer acompanhar assim a chegada, fazer o registro, ver a fiscalização das margens do nosso rio. Afinal de contas é tudo, né, do povo, né? Bom, vamos aqui encerrando então mais um Câmara Revista. Espero que você em casa tenha gostado bastante. A gente vem com outras séries ainda sobre água e muitas coisas sobre o meio ambiente. É a TV Câmara, canal 4.1 digital, levando informação e conhecimento para toda a sociedade.